Então, boa tarde. Nós estamos começando mais um café com comunicação não violenta. E hoje estamos presentes aqui, eu, a Anne Nunes e a Maria Tapioca. Espero aí que a gente possa ter reflexões, contribuam, né, com a nossa comunicação. Então, vamos começar. Eu ia pedir para a gente fazer um minuto de silêncio, que a gente não fez. Normalmente a gente faz assim para sintonizar. Mas já vamos sintonizando, então, aí, pensando no nosso propósito de estar aqui. Acho que a gente pode começar por aí. Então, qual é o propósito de estar aqui? Como é que você está chegando? Como é que está a sua caminhada dentro desse estudo, né? Desse aprendizado, que é a comunicação não violenta? Eu vou começar, então, falando sobre o meu propósito. Meu propósito é aprender a me comunicar de uma outra maneira, né? Uma maneira que eu consiga ter compaixão por mim, consiga também aprender a ter compaixão pelos outros. Eu acho que a compaixão é algo que eu desconheço. Já tive como eu posso dizer, alguma experiência, talvez muito curta, mas que me deram algum gostinho do que pode ser compaixão. E essas experiências, tanto de mim para uma outra pessoa, quanto de uma outra pessoa para mim, nos momentos que eu mais necessitava era isso. Então, acho que todos nós tivemos, em alguma circunstância, algum gosto de contato com isso que chamam de compaixão, né? Seja uma conversa onde a pessoa não nos julga e a gente se sente livre, acolhido, bem-vindo, tanto numa posição onde nós mesmos conseguimos fazer isso com uma outra pessoa. Então, penso que eu quero isso para minha vida, eu quero aprender isso. Uma, porque me dói muito ficar julgando as pessoas, julgando as situações, é algo que me tira a energia, bloqueia a minha mente, minha cabeça. É muito ruim ficar no julgamento, né? Então eu quero esse aprendizado, eu quero aprender esse caminho aí de aprender a me comunicar, a usar de compaixão comigo e com os outros. Então acho que esse é o meu propósito. Estou chegando aqui satisfeito por a gente estar se encontrando novamente. Às vezes eu brinco que a comunicação não violenta é só como é que se diz, um meio para a gente poder se encontrar e estar junto, né? Algo que está possibilitando isso. Ah, vamos estudar a comunicação não violenta, mas o importante é o encontro. Então, e a última, minha caminhada com a comunicação não violenta. Desde o ano passado, eu acho que eu fui para esse lugar aí de voltar para o jardim da infância e reaprender. Então, eu estou me considerando assim, eu quero aprender, quero aprender porque a teoria, o livro, o Marshall Rosenberg foi muito feliz. Ele escreveu de uma forma muito didática, eu acho, de fácil acesso a um tema que abstrato, né? Mas eu acho que ele conseguiu popularizar. E, de certa maneira, é fácil você ler e poder falar sobre aquilo. Agora, botar na prática, eu acho que é o grande desafio, botar na prática. E, para finalizar aqui, comunicação não violenta para mim é simples,
ela é simples e profunda. E eu gosto dela por causa disso. Eu acho que a verdade está naquilo que é simples. Então, eu fecho assim minha palavra. Já saudar o Bruno aí. Bem-vindo, Bruno. A gente está passando a palavra aí. Vamos passar para a Anne agora. Depois a Anne pode passar para ti, falar sobre o seu propósito de estar nesse encontro, no café. Como é que está seu caminho com a comunicação não violenta, né? Como é que está chegando aqui hoje? Passo para ti, Anne. Recebo, Thiago, com gratidão. Hoje eu estou chegando esperançosa, acho que essa é a palavra, acho que esse é o adjetivo mais adequado. Eu já compartilhei com vocês em alguns momentos, né? Eu vinha num processo de uma certa ansiedade, estava no Rio de Janeiro para chegar logo no Rio Grande do Sul, estou no caminho agora, estou em São Paulo, estou num hotel, então talvez o som ecoe diferente, porque é um espaço diferente. Mas pelo menos assim, né, estou indo. Então isso já me tira uma certa ansiedade de uma série de coisas que eu queria fazer e de coisas que iam acontecendo impeditivamente. Então, dentro do possível, tudo está sendo resolvido e será resolvido dentro do possível. Então, e no meu trajeto para a comunicação 90, que para mim se iniciou em janeiro, fevereiro desse ano, né? Para ser mais exato, fevereiro desse ano, eu vou discordar concordando com o Tiago, que eu não acho simples, pelo menos para mim, porque eu sou novata. Para mim está sendo muito complexo, porque eu aplico e eu percebo que eu ainda não sei fazer isso de uma forma natural. Não é a primeira opção, não é a primeira, não está no piloto automático ainda. Então, por isso que eu acho que tem exigido e vai continuar exigindo, e eu estou me propondo a me manter nesse processo, porque toda vez que eu consigo gerar isso, toda vez que eu ouço melhor, mais do que me comunicar de um modo geral, estou aprendendo muito bem a ouvir com qualidade, né? Prestar uma escuta de qualidade, que é o que eu tenho dito, assim. E isso está sendo muito valoroso para mim. Então, e eu tô de fone aqui, porque eu trabalho online muitas vezes, então, como eu estou no quarto hotel, meu marido está trabalhando também aqui, mas nós dois trabalhamos de fone, então é como se nós estivéssemos cada um dentro da sua bolha e profissional. E aí tem esse momento dos encontros da comunicação não violenta que eu desligo todo o resto, né? Então eu fico aqui, vai ter sons, vai ter uma coisa, porque eu estou num ambiente estranho, mas eu faço essa uma hora, né, sempre que eu consigo encaixar, essa uma hora é dedicada a isso, e isso está sendo importante para mim, essa, essa manutenção, essa persistência, esse compromisso comigo, né? Mais do que com vocês, eu sempre tenho uma gratidão muito grande pelo Tiago, por essa doação que o Tiago tem feito, de compartilhar e de ser o tutor, né, desse processo de aprendizagem. Mas também eu tenho isso comigo. Eu acho que toda vez que eu não consigo participar, quem mais sai perdendo sou eu. Então, eu faço questão desse momento ser meu com uma dedicação exclusiva para isso. Nessas duas energias que eu venho para o encontro de hoje, com esperança e com esse compromisso que sempre se mostra ser muito, muito bom. Então, eu passo agora a palavra, a palavra para o Bruno. Recebo a palavra, Anne, obrigado. Tiago, você pode me ajudar durante a fala, me guiando um pouco com as perguntas? É, O propósito, né, Bruno? Bah, qual é o meu propósito de estar aqui nesse momento, junto com essas pessoas, né? Como é que eu estou chegando aqui também? Como é que está meu caminho com a comunicação não violenta? E tu pode escolher por onde tu quer começar, né? tá. Vindo, Bruno. É, é, vou, vou fechar os olhos porque eu vou fazer aquele exercício de transmitir o coração. E eu estava pensando nas perguntas, né? E eu comecei a contar algumas histórias. Ah, comunicação violenta é transmitir esse coração. Depois eu vi, não, eu ainda estou aprendendo. Então eu me relaciono bastante com esse lugar da escola, porque parece que vai ser sempre assim, meio, parece que esse lugar do coração falante, ele é a expansão do amor, a expansão do todo. E vai ser sempre emocionante, vai ser sempre medo, vai ser sempre. Eu aprendi que tem quatro emoções básicas, e é medo, raiva, tristeza e
alegria, só que eu gosto da palavra em inglês, o joy, porque me dá a ideia de uma fonte de alegria, igual tem uma aqui. E as três primeiras, raiva, medo e tristeza, são as sombras, e a de baixo, joy, é a luz. Luz mais sombras é amor. Então, eu tenho conseguido, com a comunicação não violenta, me ouvir em primeiro lugar e ver, reconhecer as minhas emoções, as minhas sombras e honrá-las, estar simplesmente presente para elas. Tá bom, é isso que o coração está sentindo. E foi uma vida que eu passei sem conseguir me ouvir. Então é um momento muito poderoso, muito bonito que eu estou vivendo. E aparentemente esse momento tem impactado as pessoas à minha volta. E isso tem sido inacreditável e eu lutei muito com essa palavra inacreditável porque ela estava na minha mente desde o começo da ayahuasca, etc. E, e precisou desse switch do incredible para o inacreditável para eu trabalhar melhor a palavra, a linguagem no meu cérebro e ir aceitando algumas coisas. E eu acho que a comunicação violenta está me ensinando especialmente isso, prestar ouvir a mim mesmo, e como eu me comunico, como eu me expresso, o que eu sinto, o que o coração está me dizendo. E estar presente nesse lugar tem sido um milagre, não tenho outra palavra. E aceitar esse milagre também não é fácil. E estou aqui muito feliz de estar aqui presente nesse lugar que eu tô, não quero tomar o tempo, mas cada história é um fio, assim, é como se a gente pudesse segurar a comunicação violenta, acho que é essa corda, e reconhecendo essa corda, que agora é mais fácil ver que eu tô com as duas pontas na mão, tem nós e sou eu. Então, agradeço a escuta e um propósito que eu ouvi, que eu entendi que era estar aqui na reunião, era também expressar para a Anne que eu amei receber as mensagens dela no privado e eu fui sentindo a conexão aqui do arco-íris dos enlaçadores e eu estava um pouco me cobrando porque eu não tinha conseguido responder à altura. E entendi que o propósito de estar aqui também é para falar ao vivo e acolher o seu momento tão delicado, tão bonito, tão poderoso que você está passando e honrar a nossa conexão, o seu ser, o seu amor. Obrigado. E passo a palavra para Maria. Olá, Bruno. Recebo muita gratidão pela sua fala também, que inspira, que já tem um teor de oração. Acho que você já chega fazendo oração, praticamente, a forma como você conduz. Eu me sinto assim, inspirada no que o Tiago também falou, que a CNV é também um meio de criar vínculo e de criar, estar aqui é criar vínculo, e vínculo com pessoas de bons propósitos. Isso me deixa muito feliz em saber que eu posso ter uma rede de apoio emocional, espiritual, com pessoas que estão como vocês, trazendo para mim propósitos que são comuns a quem, como eu também, trago o desejo de me tornar sempre mais sensível, a ter escuta sensível e, ao mesmo tempo, uma fala também cuidadosa para que eu tenha dentro de mim uma forma de existir amorosa. Então, esse é meu propósito de estar na CNV, é aprender também, claro, e conjugar assim, o verbo amar com vocês para ficar me sentindo coerente com o que eu também, às vezes, prego, falo, mas não vivo tanto. Então, é bom viver o que a gente prega, porque não que a gente tenha que ser coerente. A metamorfose ambulante também é criativa, mas ela precisa ter, pelo menos, um princípio básico de prolongamento, de extensão, e eu me sinto na CNV buscando isso, aprendendo a ser e a conviver amorosamente. Então, é esse o meu propósito, minha gratidão
E eu chego feliz sempre, porque, como não? Para escutar pessoas tão brilhantes. E a Anne também, com todo respeito, o seu processo é bastante estimulador para mostrar que coragem é uma arte. E persistência, né? E lembro das palavras do chorar de olho aberto. Isso também me lembro bem do que você me falou, e para mim isso ficou simbólico. E o Thiago, mais que nunca, como um maestro mesmo, não vou negar, Thiago. Eu, como gosto de música, você é um grande diapasão e um grande maestro da minha alma. Então, gratidão, e vamos tocando aí uma quarta-feira com gosto de segunda, não sei por quê. Estou achando que eu estou começando a semana hoje. Mas vamos em frente, que amanhã já é final de semana, quase. E eu devolvo a palavra para o Thiago, né? Acho que não tem mais, só somos nós mesmo aqui, por enquanto. Receba a palavra, Maria. Vou dar mais uma passada aí com o bastão aí para ver se alguém gostaria de colocar mais alguma coisa. E a gente pode ir seguindo adiante. Eu só gostaria de perguntar para o Bruno, né? Eu achei muito interessante porque no encontro de segunda ele trouxe essa visualização que ele falou. Pelo jeito ele faz isso quando ele está se comunicando, que é o fechar os olhos. E acho que tu falou de uma visualização que tu faz nesse momento em que tu está comunicando, Bruno. Se tu pudesse, eu gostaria de te ouvir, tu explicar um pouco para a gente conhecer. Para mim é novo, assim, de repente tu teve acesso a algum conteúdo que te inspirou a estar fazendo algum exercício, né, na comunicação. Eu achei interessante isso. Eu me lembro que naquele dia tu falou de uma ponte, que visualizava uma ponte do coração para a garganta. E eu fiquei curioso. Aí, de repente, seria legal se tu quiser, né? Se não quiser, não tem problema. Eu também gostei de ouvir a Anne falando sobre como que ela está chegando aqui hoje. Que na segunda, se eu não me engano, era ansiedade, hoje já está diferente. Já começou a fazer a transição, a viagem, né? Está em São Paulo hoje. E Maria, te agradeço aí pelas palavras aí, viu? De maestro. Ô, maestro. Tá bom, Maria. Passei a palavra para a Anne. Recebo, Thiago. Eu vou fazer só um comentário curto, porque você já chamou a atenção para uma coisa que eu também tenho curiosidade de ouvir do Bruno sobre esse processo do falar de olhos fechados, porque eu, ao contrário, Bruno, aprendi recentemente com o meu terapeuta uma técnica que é o oposto disso, mas ela não se aplica para o falar, né? Que é o chorar de olho aberto, né? Porque eu tive um momento de depressão muito profunda no final do ano passado, início desse ano, enfim, e aí, nas sessões de terapia em que eu chorava, ele falava de uma maneira bem enfática: chora de olho aberto, chora para a realidade. Se você fecha o olho para chorar, você está chorando para algo que não existe. Você tem que encarar o que existe. E aí eu lembro de dizer isso a ele um dia que eu estava com muita raiva dele, porque estava no sítio lá no sul, onde eu moro, e tem uma distância entre a porteira até a casa que é bem longa, assim. Eu tinha ido ao supermercado, eu estava voltando com as sacolas, chorando, e mantendo o olho aberto, e chorando, e com raiva do terapeuta, e chorando, e olhando para o sítio, olhando para os cachorros, olhando para a vida, e cheguei lá em cima com muita raiva, mas cheguei leve. E aí, na sessão seguinte, eu falei isso para ele, que eu agradecia a técnica, que ela foi realmente muito boa, muito poderosa, mas que se a orelha dele tivesse ficado quente naquele dia, a culpada era eu, porque eu estava com muita raiva dele. Mas, e aí você trouxe essa novidade para mim também, por isso que eu compartilho o que o Thiago falou agora, que é um movimento contrário, né? Que é um conversar para dentro, um conversar interno. Então, também vou passar a palavra para o Bruno também com essa curiosidade. Recebo a palavra. É, sobre a fala da Maria, eu achei muito assertiva a descrição dela para o Tiago. E eu tô maravilhado hoje, porque eu ouvi aquelas últimas links que estão no grupo
do Ventos da Liberdade. E é simplesmente o motivo, né, que eu tô aqui nessa reunião. Então, assim, foi muito poderoso e a Maria descreveu muito bem. É uma sinfonia ali sendo regida. E ela, por outro lado, é maestra das palavras, né? Ela vai, assim, num lugar muito bonito. E sobre a pergunta dos olhos fechados, foi muito bom você perguntar, porque eu não tinha pensado com consciência sobre isso. E eu estou vivendo ainda na fase que eu estou revivendo minha infância, que foi muito crua, foi muito solitária, foi muito cruel para mim. Eu julguei como cruel, então eu me sentia muito vítima. E na adolescência também. Então ainda eu estou num lugar muito meio rebelde, assim, que, ai, se eu só consigo falar assim, se eu não souber o que está acontecendo ao meu redor. E é muito gostoso, porque também me ajuda, né, a conectar, assim, já trago, eu acho que esfrio mental e deixa o foguinho subir aqui e sair. Só que tem saído cada coisa que eu não acredito, né? Depois, nossa, como que eu falei isso? Eu mandei mensagens demais pro menino que eu tô apaixonado. E hoje enfim, e aí os milagres estão acontecendo a partir disso, assim. Então, voltando agora para a pergunta do Tiago, eu acho que vou fazer algumas coisas para falar sobre essa conexão, porque ela é muito prazerosa. Ela é prazerosa no corpo, orgasmicamente, é como viver em Tantra. É isso que eu estou sentindo nesse exato momento. Isso também tem a ver com a cannabis, que eu fui descobrindo, lendo aos poucos, e foi acontecendo um monte de coisa, e uma das as conexões que eu faço hoje com a cannabis é com Shiva e Santa Maria, que é o nome que se dá na ayahuasca sobre isso, né? Então, assim, é muita coisa acontecendo para que explique, só que no final é simples. Eu estudei, bom, é simples, mas a história é longa, então eu tenho que aprender a resumir. É, eu estudei o Eu Milagroso com um professor da Califórnia aqui, e é basicamente a união do eu superior e tudo o amor que envolve o eu superior, né? Todas as figuras religiosas e todo o amor da terra. Depois eu uni com a terra, esse amor também de ser sustentado e nutrido pela terra, esse corpo. E porque esse amor, eu quero que seja regido por esse corpo. Então eu quero viver bem aqui na terra. Então esse é o eu milagroso. É alinhando as vontades de todo o cosmos, do universo inteiro, com esse corpinho aqui que quer ser feliz e abundante. Então, aos poucos, eu fui construindo esse eu milagroso que eu entrego a autorização para ele tomar a frente das coisas, das decisões, da minha fala, sempre que eu lembro. Então, nesse percurso, como a jiboia, muito xamanismo, muitos animais, espíritos de poder, e aprendendo sobre as dualidades, direita e esquerda, azul e vermelho, São Miguel, milhões de conexões, assim. E então, Umbanda, muito importante, Tzolk'in, imprescindível, e eu sinto que eu fui alinhando, eu sinto que na minha mente tem uma lógica que eu fui tirando. Pretos velhos, meu preto velho é com Oxalá, foi chegando materializações físicas para as respostas que os meus medos de acreditar nas coisas inacreditáveis. E então, muito Umbanda, Tzolk'in, e fui conseguindo alinhar Oxalá, Jesus, Ganesha, Shiva, Consciência Una, e fui alinhando assim várias filosofias e fui trazendo uma lógica benéfica para o meu cérebro. E isso eu fui estudando chakras e naturalmente vivenciando nos rituais como funciona, e conforme eu estudava ia melhorando. Então, ainda tenho, né, estou aqui nessa escolinha e um pouco vou aprendendo que já sabia que tem os 7 chakras principais, mas a gente né, todo esse corpo energético.
E recentemente aprendi que tem um chakra da estrela nossa ligado à Terra. Então eu vou começando a viajar assim nas visualizações, as, as nossas raízes que estão sempre lá. E aí eu acho que eu quero desenvolver essas meditações, essas falas, e porque eu vou sentindo enquanto eu vou falando. Então eu vou me curando ao passo que eu vou falando. Eu estou me ouvindo pela primeira vez agora, enquanto eu falo. E isso me causa um orgasmo, porque é legal. É, então, é um resumo dessa ponte, Tiago. Eu fiz muita meditação para o chakra laríngeo, porque eu não sabia nem me ouvir, então eu me estressava muito mal. E mesmo assim, eu vivi uma vida bonita, cheia de amigos, cheia de amores, mas muita dor por causa do chakra laríngeo, da minha expressão corporal, pessoal. E agora, reconectando, eu sinto que isso é um instrumento de amor que consegue agora transmitir uma voz sensata, que está procurando maturidade, que está procurando viver em equilíbrio, em perfeição. Passo a minha palavra para a Maria. Sou eu que recebo a palavra, que na sequência ainda sou eu, Bruno. Então, Bruno, eu recebo com muita acolhida e, de repente, me fez lembrar que hoje é o dia do meio ambiente também, dia 5 de junho, não é? Pelo menos isso foi lembrado em várias formas de comunicação que eu vi hoje, e quanto é cósmico está falando com pessoas que buscam se conectar, não é? Então, de repente, o Bruno traz para mim essa lembrança de que o cosmos existe e nós somos ambiente. E o que é ser ambiente? Eu lembro duas chamadas de atenção para mim em relação a isso. Uma delas, enquanto indo para um congresso já ainda lacaniano e freudiano, que é o comum nas universidades, e a questão do congresso era angústia, para que te quero? De repente, o termo angústia, que nos parece tão pejorado, tão sofrido, ele mostrava que era necessário para que a gente buscasse. A angústia que nos faz a busca. É pela angústia que eu vou buscar uma sobrevida, e por isso ela é necessária na vida humana. E o ambiente não é meio, nada é meio o ambiente. Ou ele é inteiro, ou ele não é você. Você também é o ambiente. Quando você chama meio, o meio é apenas um caminho, mas não é metade de nada. Então, o meio é visto no ambiente como caminho. Então, eu estou sentindo que nosso egrégor aqui desse momento, desse fim de tarde, desse café, transita para essa minha órbita de universo cósmico, de universo possível, de universo de caminhos diversos, mas que ele é único e nós todos estamos ou fazemos tudo holisticamente de mãos dadas, ou não vamos nunca ter uma rede de apoio e nunca seremos apoio. Por isso que eu penso que a CNV ela provoca tudo isso. Então, para mim, mais uma vez, reconheço que está aqui hoje não é por acaso, eu estou celebrando o Dia do Meio Ambiente com vocês. No final de tarde, que não por acaso vai terminar às 18 horas, a hora de Maria, já que Maria também é uma forma de reconhecimento da cannabis, não é? E do efeito dela. Acho que é isso que é entendido, Bruno. Então, vamos lá. Mas estamos aí abertos a fazer do ambiente um chá e um choro de olho aberto, viu, Anne? Com todo respeito, devolvo aí para o Tiago, porque acho que já estamos bastante avançados aí nos sentimentos. Obrigado, Maria. Receba a palavra. Esse processo da gente se ouvir e poder se expressar, né? Eu acho tão importante ouvir as pessoas, porque eu acho, não, tenho certeza, que parte do nosso conteúdo, do nosso aprendizado, é aprender a se relacionar. É fundamento isso aí da comunicação não violenta, aprender a se relacionar, para isso que a gente está aqui. E, cara, como é que tu vai aprender a se relacionar se tu não ouve as pessoas? Então, a gente tem que ouvir. Tem não, a gente
gosta desse aprendizado de ouvir ouvir as pessoas, ouvir a si mesmo, conhecer como é que as pessoas estão, e agora vão para uma parte mais de conteúdo mesmo. Vou passar aqui para um slide. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, vou fazer uma projeção aqui para nós. Vamos dar uma acompanhada aqui. Agora a gente vai para uma parte sabatina. Vamos lá. Maria Tapioca. Pessoa A fala assim: de que adianta conversar com você? Você nunca escuta. Imagina se chegar uma pessoa e fala assim para você: de que adianta conversar com você? Você nunca escuta. Aí a pessoa B responde assim: você está insatisfeito comigo? O que vocês acham? Pessoa B está respondendo com empatia a pessoa A? Acho que não. Ela entrou, para mim, ela ouviu a violência que houve na fala da pessoa A e entrou em modo defensivo e devolveu uma pergunta em vez de empatia. Então, Bruno, tu disse que a pessoa B. Tu pode repetir, Bruno? Pegou aí. Eu vi várias palavras aí, mas vamos, vai de novo aí. Eu senti que a pessoa B ouviu a violência e aquela violência feriu a pessoa B, ouviu a violência da fala da pessoa A. E a pessoa B não respondeu, não conseguiu responder com empatia. É, porque ela foi violentada, algum limite, alguma ferida dela. Então ela respondeu com uma defesa, ela respondeu com uma outra pergunta. Ainda assim, foi uma resposta, né, ali do amor dela que poderia ir de uma outra forma, né, entrar numa discussão, mas ela pôs uma barreira ali. Na resposta, Bruno, que a pessoa B deu, tu identificou aqui que ela reagiu a uma violência, foi isso? Foi. Eu achei que a pessoa A vindo com essa pergunta, de que adianta conversar com você? Você nunca escuta. Foi uma violência ali, foi uma acusação, né? Foi uma coisa muito dura de ser dita sobre a outra pessoa. E para uma pessoa nunca conseguir escutar alguém é uma ferida muito grande. Então eu senti que a pessoa B é ferida e ela recebeu toda a violência e ainda assim ela colocou ali peraí, é isso que eu estou entendendo? Você está insatisfeita comigo? Adicionou a ferida dela, né? Foi direitinho, nossa, você não me quer, você não me ama. Então, para ti, tu, tu entendeu que a fala da pessoa A tocou numa ferida da pessoa B. E a pergunta, então, né? A pessoa B respondeu com empatia à pessoa A, para você, ela não respondeu com empatia, né? Ela acabou se defendendo, foi isso? Sim, eu vejo um lugar da pessoa B curada, ela poderia acolher esse ataque da pessoa A. Porém, ela ainda, né, está lidando com a não escuta dela, né? Ela não consegue escutar. Então, ela respondeu já de algum processo caminhando de, peraí, eu tô entendendo que você está insatisfeito comigo, ele tá conseguindo já verbalizar alguns desses feridos medos. Boa. Agora, deixa eu te perguntar, tu disse que numa perspectiva que a pessoa B já estivesse curada, ela responderia diferente, isso, né? Tu poderia nos indicar um exemplo de resposta diferente que ela poderia dar
tu disse que talvez ela colheria, se ela tivesse curada, ela colheria a fala da pessoa A. Aí, então, vou fazer tu pensar aí, eu vi que tu está pensando já. Como é que poderia ser essa resposta acolhedora, então? É, depois de ouvir a pessoa A, eu, como a pessoa B, gostaria de responder. é, Deixa eu fazer um exercício de comunicação não violenta com você. Eu acabei de ouvir que você me disse que não adianta conversar comigo. Isso me fez sentir que talvez você tenha o desejo de conversar mais. É isso que eu. Tá indo por aí essa conversa? E outra coisa, você disse que eu nunca te escuto. Esse é um momento que eu tô aprendendo e realmente tentando, reconhecendo que a gente está fazendo o melhor do nosso amor agora e o meu melhor é isso. Então, eu quero te ouvir. Pode, vamos conversar. Boa. Eu ouvi na tua fala que tu reconheceu o desejo da pessoa, ou seja, por debaixo da fala dela, tu conseguiu escutar uma necessidade, que é o desejo de se comunicar contigo. Foi isso, Bruno? Foi bem inconsciente, mas quando você verbalizou, parece que é por aí. Você perguntou para ela, né? Você gostaria então de conversar mais comigo? Aí tem uma coisa interessante na escuta empática que o Marshall Rosenberg diz assim: não importa o que o outro diga, você presta atenção em quatro aspectos: o que a pessoa está observando, o que ela está sentindo, o que ela está necessitando e o que ela está pedindo. Então, me parece que tu conseguiu dar a atenção a dois aspectos aqui nessa fala: o desejo dela de querer se comunicar e também o pedido, talvez, de falar contigo naquele momento. Me pareceu que esses dois aspectos tu conseguiu contemplar. Mas olhando aqui para a fala dela, Bruno, tu conseguiria me dizer ou imaginar qual o sentimento que está ocorrendo dentro da pessoa que está falando? A pessoa A. Qual seria o sentimento que está passando dentro dela? Raiva. Uhum. Raiva. Tá. Raiva é bem, é uma mistura, né? Eu acho que nunca é uma alquimia ali entre as sombras, né? Então é raiva, é medo e qual que é o outro? Raiva, tristeza, e aí a raiva tá mais amplificada, né? Como se fosse uma mesinha de som, a raiva parece que tá puxando os outros, assim. Então, vamos fazer um exercício agora. Ô, Ani, tu poderia interpretar o papel da pessoa A e o Pode ser Bruno aberta a pergunta ou direcionar para o Bruno? direciona para o Bruno. O Tá. Bruno vai ser a pessoa B, então. Ani, tu só responde aquilo que o Bruno disser se tu sentir no teu coração que teve conexão contigo. Senão, tu fica bem à vontade para responder como tu quiser, assim. Tiago, eu não entendi o exercício. Ah, deixa eu explicar, então. Tá legal, Bruno. A Anne vai ser a pessoa A, tá bom? Tu é a pessoa B. A Anne vai começar a conversa dizendo isso. De que adianta conversar com você? Você nunca escuta. Tu, sendo a pessoa B, vai tentar te conectar com a Anne e procurar oferecer uma escuta empática para ela. Vamos ver como é que essa escuta vai chegar na Anne, a ponto dela criar conexão contigo ou não. É o exercício, né, Bruno? Tu topa fazer esse exercício, Bruno? Também nem te perguntei, né?
só para eu entender, eu vou ser a pessoa B, se eu entendi com clareza, né? E eu vou responder a Anne não com a frase que a pessoa B falou, mas com a minha escuta do que eu Isso, acho que seria o melhor que a pessoa B poderia fazer. isso. Ok. Então, beleza. E só para tirar uma dúvida, e eu do meu Claro, lado também posso desenrolar de acordo com o que o Bruno apresentar. Tá. exatamente, exatamente. Posso começar? Então, vai lá, tá valendo. Bruno, de que adianta conversar contigo se você nunca escuta? Ah, nossa, eu acho que a gente está com sorte, porque eu acabei de sair de uma aula de uma ideia de comunicação não violenta e parece que eu devo ter uma linguagem não violenta, uma linguagem violenta que te faz entender e faz perceber a minha realidade como eu não escutando. Então, acho que se a gente puder alguma hora falar sobre isso e eu entender esse mecanismo que faz essa dinâmica entre a gente existir, eu tô curioso, talvez eu precise de ajuda, porque se é tão forte assim, né? Então eu tô aberto e querendo fazer o meu melhor. E eu tô te escutando agora, então eu passo a palavra para você. Peraí, deixa eu fazer uma intervenção aí, só um pouquinho. Bruno, procura aí para o simples da proposta. O simples é verbaliza para a Anne que sentimento tu acha que está ocorrendo dentro dela e procura escutar o desejo dela. Pergunta se é isso realmente que está acontecendo dentro dela. Tá, eu tô tendo só dificuldade porque eu tô, tipo, interpretando a pessoa bem, porque se ela fez a outra se sentir assim, né, não sei qual a habilidade de comunicação que ela tem, como com comunicação não violenta, então posso usar, não sei. Ah, vamos ver. Eu não quero deixar coisa difícil para ti. Então Maria, você pode interpretar para nós, acho que seria legal. eu posso fazer isso aí mesmo, mas deixa eu fazer uma pegadinha com vocês primeiro. Maria, tu poderia interpretar a pessoa B? Sim, sim. Tá, Vamos lá, né? Estamos aqui então vamos Tá. lá. todos. Eu vou Anny, repetir então. vai Vou de novo. fechar. Vou te esperar primeiro, depois eu abro. Tá. Maria, do que adianta conversar contigo se você nunca me escuta? Eu observo que quando você me fala alguma coisa que eu, por vezes, não dou atenção devida, e se torna algo que um clima que a gente não consegue dialogar. Então, eu observo isso. Eu tenho necessidade que você me fale com mais clareza. E meu sentimento é que, mesmo que eu me esforce, eu não consigo lhe escutar do jeito que eu gostaria de estar escutando. Eu posso lhe fazer um pedido? Tenha um pouco mais de cuidado com a forma como você traz para mim algo que é inadequado para você. Pode ser? Segura. Valeu, Maria. Tá ótimo. Gostei Mas da pegadinha, Thiago, É, valeu. vamos, vamos voltar Você para a se instrução convenceu, do, viu, Ana? Você se convenceu. vamos voltar para a instrução do Marshall Rosenberg. Vamos voltar posso para a fazer instrução. um comentário, Claro. Thiago? Tem duas coisas que eu observei que foram bem importantes. Do Bruno, quando ele me respondeu, eu estou te escutando agora. Acho que esse agora faz um impacto muito bom. E a Maria, quando fala isso, você poderia ser mais, pode ter usado a palavra específica adequada ou gentil ao se comunicar comigo, porque talvez eu não esteja entendendo o que o cenário pede. Essas duas coisas me chamaram bastante atenção de uma maneira positiva vinda dos dois. Só queria fazer esse comentário. Tá. Obrigado, Anne. Obrigado, Maria. Bruno. Vamos pegar o estudo do Marshall Rosenberg. Nessa parte do livro onde nós estamos estudando receber com empatia, ele deixa um ponto bem claro. Não importa o que a outra pessoa diga, mantenha a atenção no que ela
observou acontecer. No caso aqui, não, não dá para imaginar o que ela observou. Talvez tenha tido relacionamentos. O que ela observou foi que não conseguiu se sentir ouvida. Pode ser isso. Então, esse é um ponto. O que a pessoa observou acontecer? Aqui a gente não tem como saber, pode chutar. Como que a pessoa está se sentindo? Podemos chutar. O Bruno ali chutou o sentimento de raiva. Pode ser que tenha outros sentimentos também. O que ela está necessitando? Bom, aqui fica claro o que ela está necessitando. Ela está necessitando ser ouvida. O que ela está pedindo? Tá. Então, temos aí os 4 pontos. Eu não iria começar, Bruno, oferecendo escuta, citando a raiva, porque para algumas pessoas é difícil escutar que ela está se sentindo com raiva. Então, se a gente começa pela raiva, é como se tocasse num ponto onde talvez a pessoa se defenda dizendo que não está com raiva. Então, pega uma coisa mais sutil. Você se sente chateado, incomodado. Eu acho que as pessoas recebem melhor isso. Então, vamos pegar um sentimento assim. E aí, vamos dar escuta para esse sentimento e para a necessidade. Ponto. Só isso. Maria, agora eu vou contigo. Me dá escuta para o meu sentimento e para a minha necessidade que tu identifica nessa fala. Vamos lá. Maria Tapioca, de que adianta conversar contigo? Tu nunca me escuta. Olha, eu sinto que a minha escuta não é suficiente para o que você gostaria que eu correspondesse. Eu sinto que provavelmente você não percebe o quanto eu estou querendo escutar, mas nem sempre você é muito claro no que eu preciso escutar. Eu me sinto com necessidade ainda de mais clareza no que você conversa. E para lhe escutar, eu preciso estar mais convencida do que você traz enquanto algo importante para você. Maria, vamos lá para o básico. Vamos lá, vamos voltar lá para o básico. Oferece escuta para o meu sentimento, só isso. Primeiro, vai lá, só para o meu sentimento. Qual sentimento tu acha que eu possa estar tendo quando eu te falo isso? Eu acho que perpassa pela raiva mesmo, enquanto Então, algo vamos que lá, você pega a raiva e me é. dá uma escuta para minha raiva. Lhe dá o quê? O quê? Uma escuta, me oferece uma Para escuta para o meu sentimento. Sim, eu quero respeitar o seu sentimento. Acho que você, quando não se sente escutado por mim, você tem raiva. É o sentimento que eu percebo. Será que você poderia ver até que ponto é você que está criando uma expectativa que eu não consigo contemplar? Tá, volta mais um pouquinho, Maria. Tu foi bem, foi bem. Um detalhe importante, quando a gente fala sobre o sentimento que a outra pessoa tem, lembra que a gente está sempre falando não de uma forma conclusiva. Eu pergunto, né? Isso tem que ser de Será? uma maneira que não chegue de forma conclusiva, como assim, você está com raiva. Tem que ser assim, que mostre para a pessoa que a nossa intenção é tentar Compreender. compreender ela. Então não pode chegar num tom conclusivo. Entendi. Tenta de novo aí. Pergunta outra vez, para eu sentir o clima. Outra vez. De que adianta conversar contigo, Maria? Tu nunca escuta.
Olha aqui, Tiago, quando você vem me afirmando que eu nunca lhe escuto, eu sinto que por trás dessa sua afirmação há um sentimento também. E será que você fica com raiva? O que é que você sente quando eu não te escuto devidamente? Agora sim. Melhorou, Maria. Melhorou? Melhorou, Eu chego lá, um dia eu chego melhorou, lá. melhorou. Melhorou bastante mesmo. Me senti que eu conectei. É isso. É isso aí, Maria. Tu tá te Ainda é na sentindo. alfabetização, lembra você, deve chegou na escola básica. Agora, tu pegou o sentimento, né? Como se fosse assim, tu tá te sentindo com raiva? É isso, Thiago? Eu não Agora, afirmo, eu pergunto, né? Eu faço a pergunta de uma dedução minha, de uma possibilidade. uma possibilidade. Exatamente. Não dá para ir de forma conclusiva. Afirmar. E agora conecta esse sentimento com o desejo da pessoa. Tu te sente com raiva porque tu gostaria de, de se sentir escutado por mim? O desejo da pessoa. Conecta o sentimento com o desejo. De Nesses novo? dois Outra pontos que o vez? Márcio Rose... Oi? Sou eu de novo? A pergunta é essa. Eu vou falar, completar? Pode ser. Mas é esses dois pontos fundamentais que o Marshall Rosenberg pede que nós prestemos atenção quando estamos nessa posição de receber com empatia. Escuta o que a pessoa está sentindo e necessitando por debaixo das palavras que ela coloca. Vai lá, Maria. De que adianta conversar contigo, Maria? Você nunca escuta. Olha, Tiago, você me afirmando essa frase que você está me trazendo aqui como uma forma de sentimento seu, eu penso que por trás desse seu sentimento de que eu não lhe escuto devidamente, há uma raiva nisso. É isso mesmo? E o que é que você pensa e deseja de que seja a minha escuta sensível ao que você traz como sua necessidade ou seu sentimento? Tá. Vamos fazer o seguinte. Obrigado, Maria. Faz a pergunta para mim agora, Maria. Tu é a pessoa A, eu sou a B. Vai lá. Então, vamos lá. Tiago, de que adianta eu conversar contigo, com você, porque você nunca escuta? Ô, Maria, tu tá te sentindo chateada porque tu gostaria de ser escutada na nossa relação? É isso? Sim, claro, eu me sinto chateada. Eu preferia diferente. Aham. Tu te sente chateada, tu preferiria que a nossa relação fosse diferente, que eu pudesse te escutar melhor. Sim, eu sinto que é como se você não me estimasse, Então, Maria, tu não desse valor ao que eu estou dizendo. te sente chateada e tu percebe também que tu, tu gostaria que eu te desse uma atenção que pudesse te dar essa sensação de ser estimada, de ser valorizada, uma atenção melhor, seria isso? Sim, com certeza. É só parou, não. Caiu, não. Não, não. Congelou. Não, não, estou aqui, estou ouvindo vocês. A mãe não Ficou escuta, Maria. silêncio, né? Tiago, você está ainda ou continua? Tô aqui, estamos na escuta, estamos na Ah, escuta. tá. Que ele A escuta caiu? tem Parece. período de Não é silêncio mesmo. também. A escuta Congelou o tem, sentimento. tu não sabe o que tu falar, tu fica em silêncio.
Maria, Sim, eu Tiago. ouvi tu falar, então, sobre o teu sentimento de estar chateada, talvez esteja incomodada também, e também ouvi falar sobre a teu desejo de receber uma atenção melhor durante a nossa relação, uma atenção que, por exemplo, tu possa te sentir estimada, bem-vinda. Seria isso, Maria? Sim, acolhida e respeitada. Então, tu pudesse receber uma atenção da minha parte, onde tu te sentisse acolhida e respeitada. Sim, Tu pode falar o que vier na tua mente, Maria. A gente continua no diálogo. sim. Eu acho que isso me deixa mais feliz. Eu fico triste quando eu não sou uma pessoa que sou acolhida e respeitada. E quando você não me escuta, isso me traz esse sentimento de falta de atenção e de acolhimento. Eu ouvi também, Maria, tu dizer com relação à tua tristeza, quando tu Sim, percebe. me deixa- Uhum. sim, é tristeza. Não é nem raiva, é tristeza mesmo. Quando tu percebe que não recebe o devido acolhimento, o devido respeito, Isso. tu desejaria isso? É como se o que eu falo não tem sentido para você. Eu me sinto triste. Tu percebe também que é como se aquilo que tu falasse não fizesse sentido nenhum. Isso, isso mesmo. Você concluiu. Tá bom, vamos parar por aqui então. Deu pra- Eu Posso fiquei fazer uma feliz aí com pergunta, Tiago? pode. Eu só fiquei feliz ali porque a Maria conseguiu trazer um outro sentimento, né? Que era a tristeza também que Tristeza. entrou. Pode falar, Anne. Que não é só, Era, não, não é só eu, raiva, às vezes nem é raiva, é tristeza mesmo. eu ia Hum, comentar exatamente isso que me chamou a atenção aqui nas três intervenções, a gente lidou com sentimentos diferentes. Quando eu fiz a primeira pergunta para o Bruno, foi sem querer, não foi planejado, mas eu disse, Bruno, de que adianta conversar contigo se você não escuta? Uma coisa meio que do desdém, tipo assim, ah, cansei de ti, né? De que adianta conversar contigo se tu não me escuta? Aí quando eu fui falar para Maria, eu já entrei no tom da raiva. Maria, que adianta falar contigo se tu não me escuta? O tom da voz foi um pouco mais alto. Aí quando a Maria vai fazer para o Tiago, ela já vem num tom da tristeza, mas Tiago, de que. Ou não, ela de que adianta conversar contigo, Tiago? É do tipo assim, já inverte a ordem, é coisa da gramática mesmo, inverte a ordem das palavras na frase, mexe no tom da voz. Então, na verdade, foram três sentimentos, assim, que a gente visitou com a mesma frase e com a mesma interação, né? O desdém, o cansaço de algo que não progride, que não adianta falar mesmo, não escuta, a raiva por não ser escutado e a tristeza por não ser escutado. Eu achei interessante, só queria fazer essa colocação. Eu achei bem interessante isso. Já vamos aproveitar então e passar o bastão da fala para dizer como é que está saindo desse encontro, como é que foi para si, e aí já aproveita e faz essas observações também. Eu gostaria de ser o último. Anny, vou te passar novamente, então tu já continua aí. Tá, eu recebo, Thiago. Não vamos prolongar muito, né, que a gente até passou um pouquinho dos minutos, mas assim, hoje eu estou saindo bem satisfeita, como é usual. Esses cafés, eu gosto deles, eles são bem mais informais, esses exercícios, a gente fica literalmente no beabá da comunicação não violenta, né? Uma frase vai, repete, uma encenação, um testar de sentimentos que eu acho interessante. E hoje, em especial, eu gostei muito dessa concha de retalhos que a gente fez de conceitos até, né? A gente iniciou falando até de coisas religiosas, e aí me veio uma coisa na cabeça na hora que o Bruno estava falando da experiência que ele está vivendo agora, que eu vivi isso. Enfim, eu já comentei isso com vocês, eu morei 8 anos seguidos na Califórnia, e os 2 últimos anos, que seriam os
até o 10º ano foi num vai e vem por conta da pandemia, até que eu decidi ficar no Brasil, porque era muito desgastante voltar para casa quando a minha casa estava lá. E, e aí eu percebi uma coisa que nesse período que eu morei lá, eu entrei em contato com outras pessoas de outras culturas, com outras matrizes de educação, que é uma coisa que a gente não pensa muito, assim, ó. Você pode não ser religioso, você pode ser ateu, mas se você nasceu no Brasil, você nasceu num país de matriz cristã. A sua forma de pensar será cristã. Eu convivi muito tempo com iranianos e com chineses. A matriz de pensamento do iraniano é islâmica. Tem uma outra forma de se colocar. E era muito interessante eu conversar. Nós não conversamos religião, nós conversávamos. Eram pessoas que nasceram no Irã que também se apresentavam como ateias, na universidade, na ciência. Então, todo cientista é meio ateu. Mas é muito engraçado você pegar um ateu de origem islâmica e um ateu de origem cristã. A matriz com a qual essa pessoa foi educada é diferente, ela vê o mundo de uma forma diferente. E para eles, como eles vêm de um país engessado em termos de religião, eles achavam muito bizarro como que nós, brasileiros, mesmo quem é ateu, eu falava sobre religiões de matriz africana, o quanto a escravidão no Brasil influenciou o sincretismo. Eu usava muito o exemplo da Bahia, Maria, que é um lugar onde isso tudo se transita com muita naturalidade, as crenças dos povos indígenas, dos povos originários, o protestantismo que cresceu e que vem crescendo cada vez mais, que para eles nos Estados Unidos é mais fácil de entender, porque eles são de matriz protestante. E aí eles ficavam dizendo, como é que você consegue transitar sobre tudo isso? E eu disse, porque eu nasci num lugar onde isso tudo, mesmo quem não acredita, mesmo quem condena, tem que entender. Mesmo aquele protestante evangélico mais ortodoxo que condena a matriz africana, ele tem que entender um pouquinho, porque ele vai ser contra aquilo, né? Então ele vai ter que entender aquilo que é o inimigo, o que ele chama de inimigo. Então nós somos ensinados, nós somos educados na pluralidade de crenças. E isso é muito legal. E aí o Bruno traz essa experiência dele de pegar, que são os arquétipos que na psicologia se usa para explicar tanta coisa, né, que vai da mitologia grega à Umbanda, e o traço é o mesmo. Todos eles são politeístas, você usa vários exemplos para explicar coisas naturais do comportamento humano. Então, eu acho isso muito legal. Aí, queria agradecer muito ao Bruno por ter compartilhado isso hoje, porque eu acho muito rico a gente vê na nossa prática como para nós é fácil. Talvez para o indiano também seja fácil, por ser uma religião politeísta, de entender que você pode criar arquétipos para explicar várias coisas, né, do sentimento. E hoje a gente experimentou isso no exercício prático, que é uma frase simples, basta você mexer na ordem das palavras, mexer no tom da voz, mexer na postura da sua fala, você pode expressar desde o desdém até a tristeza, passando pela raiva, né? Cada um de nós aqui falou a mesma coisa para o outro de maneiras diferentes. Então, eu estou saindo de muito enriquecida. Acho que foi muito didático, muito interessante e só tenho a agradecer a vocês todos pelos compartilhamentos. E eu passo, então, o bastão da fala para o Bruno. Eu recebo o bastão da fala sentindo que a Anne fez um mic drop, como diz em inglês, assim. Ela soltou o microfone, falou tudo. E eu só não quero me alongar e sei que depois eu posso até me pensar em um monte de coisas que eu poderia ter falado, que eu gostaria de falar, e isso conecta com o meu sentimento de carinho por cada um de vocês aqui, em especial o Thiago, em especial só no sentido de que, nossa, eu tô sentindo muitas coisas legais e eu te agradeço, Thiago. E todos vocês me fazem de um jeito muito único. Então, às vezes eu saio da reunião até assim, eu quero conversar mais com aquela pessoa, cada um de vocês. E muito obrigado por isso, por estarem aí. Estou muito feliz. Passo a palavra para a Maria. Então, agradeço aí, recebo, Tiago, uma felicidade já de plenitude da tarde, porque, de repente, escutar cada um na forma como sente e como conhece o universo espiritual, né? Porque é sempre assim. Escutar também a Anne falar de arquétipo e de inconsciente coletivo, que, em verdade, vai além do que a gente chama de cultura, é muito mais do que antropologia, é espiritualidade mesmo, que é inconsciente coletivo. Por isso, o arquétipo, né? É o primordial que permanece e que as culturas não misturam se não forem, de repente, diversas, como o Brasil. E a gente é bem mais amplo quando consegue falar de
de chakra e fala de Umbanda também. Então, de repente, a gente está falando de muitos inconscientes coletivos que transitam na nossa alma brasileira, de vira-latas, né, como éramos chamados, porque a raça não é pura. Então, já que não somos puros, a impureza da gente é criativa. E estamos fazendo da CNV, de Marshall Rosenberg, um americano, aí uma leitura de vida, de existência. A gente é aberto a qualquer literatura que venha construir uma alma mais congênere, né? E mais fortificada na existência. É isso que eu acho que a gente busca e se abre para as formas de explicação do que é ser feliz, viver feliz e construir alegria e felicidade, que são as emoções das emoções básicas, né, Tiago, o Bruno, a, a energia da luz. Então, estamos juntos. Eu saio daqui mais uma vez muito feliz de ter participado. É uma oportunidade de falar e de crescer. E agradeço aí a vocês, cada um do seu jeito, como eu me sinto aqui fornecida, né? E fortalecida mais um pouquinho do que estava antes de chegar. Então, gratidão, uma boa noite. E o Tiago de volta aí. Obrigado, Maria. Receba a palavra. Também quero agradecer muito a tua presença, Anne, Bruno, Maria. Obrigado mesmo pela essa nosso encontro e dizer que eu estou feliz, satisfeito aí por ele, por nós termos se ouvido, né? Exercitado mais um pouco isso, por todas as palavras também e principalmente pelo sincretismo aí que a Anne citou aí, que o Bruno trouxe, Maria também falando do inconsciente coletivo, é bastante riqueza. Bom, então, boa noite aí para todo mundo. Até breve. Boa noite, até amanhã. Amanhã tem mais, né? Ainda bem, né, Tiago? Então, Amanhã, às 10 da manhã. Deus Boa quiser. noite. Amanhã eu não consigo participar, pessoal, eu vou estar na estrada, mas vejo Bom, e vocês boa lá. viagem, Anani. Bons propósitos sempre. Cada Obrigada. vez melhor. Boas jornadas para todos. Até a próxima vista. Um Tchau, beijo. tchau, Boa pessoal. noite. Beijo. Né?